essa nossa entrevista, professor Manuel, acho que um ponto importante que seria importante nós explorarmos é justamente o período em que o senhor ingressou como professor no corpo docente da Faculdade de Direito e, sobretudo, no período em que o senhor ingressou como professor titular. O senhor passou um longo período como professor titular e certamente há aí uma série de questões a serem destacadas, tanto na sua trajetória como professor, ou seja, todo o seu percurso como professor de Direito Constitucional na faculdade, como também na atuação administrativa da faculdade. Eu preciso, para responder a sua pergunta, meu caro professor Roger, dar um passo atrás. Eu, quando aluno da faculdade, eu admirava muito os professores da faculdade e a própria faculdade. Então, eu pus na cabeça uma meta. A meta era ser professor da faculdade. Para isso, eu procurei me preparar e tive a sorte de poder fazer um curso em Paris. Naquele tempo era importante fazer curso na Europa e não como hoje que todo mundo faz curso nos Estados Unidos. Eu ainda sou de um grupo que estudou na Europa, não nos Estados Unidos. Como o Comparato, que já prestou entrevista, o Marota Rangel e mais alguns mais velhos do que o Comparato e eu. Ou seja, em consequência disso, eu obtive um título doutor em Paris e voltei para o Brasil. Obviamente, quando eu voltei para o Brasil, eu era um desempregado, porque eu estava chegando e não tinha ainda mostrado a que eu vinha. E aí eu comecei dando aula, foi na PUC, trabalhando com o André Franco Montoro, o nosso depois governador, substituindo nos impedimentos dele, que eram muitos, porque a política absorve. Isso foi muito bom para mim, porque eu tive, para dar essas aulas de introdução, eu fiquei perito no beabá do direito, o que sempre me socorreu em outras oportunidades. Mas eu pretendia ir para o Lago de São Francisco. E com isso, como veio logo depois a emenda parlamentarista, eu cheguei até a preparar uma tese para disputar a livre docência lá sobre o parlamentarismo. Só que o parlamentarismo durou muito pouco e eu resolvi arquivar a minha tese, porque inclusive o professor Miguel Reale, que tinha sido meu professor, havia escrito sobre o assunto. Mas eu não desisti disso, e até eu já devo ter recordado o aspecto pitoresco de encontrar o professor Zé Afonso, que estava escrevendo sobre o mesmo assunto que eu estava escrevendo, e aí eu tive que procurar outra. E a outra até parece brincadeira, mas é verdade. A ideia me veio de um jornaleiro gritando estado de sítio, porque o João Goulart estava pretendendo o estado de sítio. Tudo isso eu acho que eu já apontei. Então, eu ingressei como professor da faculdade em 65. E para substituir também, ou para ocupar um lugar vago, que era o de professor de Direito Internacional Privado, eu fui nomeado pelo professor Vidigal para exercer essa tarefa, o que me propiciou também uma boa oportunidade para conhecer a faculdade, conhecer os professores. Em 1969, como é sabido, eu ganhei um concurso para titular de Direito Constitucional e a partir daí eu me tornei realmente professor da disciplina que eu mais apreciava. Eu, na verdade, tive sorte de chegar a titular nesse momento, porque foi um momento importante, não pela minha escolha, pela minha vitória, mas foi um momento importante na história da faculdade, porque foi quando a faculdade, por obra do professor Miguel Reale, que era o reitor, como outras faculdades da USP, criaram o pós-graduação. E o pós-graduação não só teve um efeito interno, mas teve um efeito externo. O efeito interno é que, para dar aulas de pós-graduação, os professores tinham de deixar aquela rotina do beabá, do direito constitucional ou de qualquer outra disciplina, para alunos que estavam se iniciando.
era preciso caprichar nisso, era preciso estudar, era preciso aprofundar os conhecimentos. Isso foi um fator importante que eu considero para a minha carreira. Mas tem um segundo ponto, que era exatamente a que eu fiz referência. Esse segundo ponto é que havia uma reserva de cabeças para fazer pós-graduação. Então eu tive a oportunidade de ter como alunos pessoas que eram praticamente, que tinham a mesma formação que eu, como a professora Ana Cândida, que você lembrou há pouco, como Manuel Figueiredo Ferraz, como a Fernanda Menezes, etc., e outros que tais depois fizeram brilhante carreira. E isso ela teve uma expansão maior, porque exatamente como nem todas as universidades brasileiras tinham pós-graduação, muita gente de fora veio estudar em São Paulo. E a verdade é que eu tive praticamente alunos no pós-graduação vindos de praticamente todos os estados do Brasil. Mas particularmente eu tive a sorte de receber como aluno, nessa época, o César Saldanha de Souza Filho, que você conhece muito bem, que depois que fez uma pós-graduação em São Paulo, foi professor do departamento por concurso e criou o hábito de mandar os seus bons alunos, como você, estudarem em São Paulo. E realmente isso foi extremamente gratificante para mim. Voltando um passo atrás, realmente eu acho que o direito constitucional, naquele momento, passava por uns seus momentos cruciais. E não era necessário não só conhecer o direito constitucional, como tentar aplicar o direito constitucional à problemática brasileira, que tem sido um pouco instável em matéria da governança. E isso foi uma linha de pensamento com a qual eu me empenhei. E me empenhei também procurando ligar essa linha de trabalho com as lições que eu tinha obtido de ciência política, porque o meu curso em Paris já tinha noções de ciência política dadas por o professor de Verger, que era um nome respeitável. E depois eu pude tomar contato, mesmo antes de ser titular, com a doutrina norte-americana da ciência política e do direito constitucional, já que houve um estágio de professores do Largo São Francisco, de que eu fiz parte, propiciado pela Aliança pelo Progresso, que era um programa criado pelo presidente Kennedy. Assim, isso, sem dúvida, eu posso estar tendo orgulho de falar, mas eu acho que eu mudei um pouco o enfoque do direito constitucional tal qual ele era estudado até aquele tempo. Agora também, nessa época, foi preciso criar uma outra disciplina que foi batizada de liberdades públicas. Liberdades públicas são os direitos humanos fundamentais. E assim, já na época dos anos 70, a Faculdade de Direito já estudava a problemática dos direitos humanos fundamentais e não, como em outros lugares, simplesmente muito mais tarde. É claro que os nomes depois variaram, as disciplinas de direitos humanos e outros nomes, mas em substância aquilo já vinha desde aquele tempo. É isso que eu acho importante para mencionar no início da minha carreira de professor. É claro que depois, logo também as circunstâncias me levaram à diretoria da faculdade 4 anos depois de eu ser titular. Aí já é uma história mais complexa, porque a faculdade, naquele tempo, passava por uma necessidade, digamos, de renovação. Não que os seus professores de grande mérito, mais antigos, não tivessem ainda contribuindo para o funcionamento da faculdade. Mas a congregação
achou que era o momento de colocar alguém mais moço. E realmente eu talvez seja o mais moço dos diretores da Faculdade de Direito da história, que é uma história antiga. Essa eleição foi também, até certo ponto, influenciada pelos acontecimentos de 68 na faculdade. Eu dou um passo atrás. Porque em 68 houve uma ocupação da faculdade. E, na verdade, essa ocupação não pode ser evitada nem eliminada pelo professor Goffredo Teles Júnior. E em 1973, quando eu fui candidato à diretoria, o adversário foi exatamente o meu professor Goffredo Teles Júnior, que foi um grande jurista e um grande homem público. Aí na diretoria eu tive a oportunidade então de dar incremento ao trabalho do pós-graduação e procurar, nessa oportunidade e em outras, também modernizar um pouco o currículo. Que uma das decorrências desse trabalho, que não é só meu, mas foi dos que me ajudavam na diretoria, foi que nós criamos um curso básico, digamos, que eram os 4 primeiros anos, e no 5º ano nós já tínhamos especializações. O que já guiava o aluno não só para o conhecimento, mas também pelo exercício da profissão de advogado, de juiz ou de promotor que ele iria seguir. E isso perdurou durante muito tempo lá. E eu acredito que tenha contribuído para para um aprimoramento do ensino jurídico na faculdade. E, consequentemente, no Brasil, porque eu repito, vinham para cá alunos de todos os estados. Muito bem, professor. Acho que tem um outro ponto que convém ressaltar e lhe ouvir a respeito, que guarda relação com a fundação do Instituto Pimenta Bueno. O Instituto Pimenta Bueno nasceu, na verdade, de uma ideia que veio da professora Mônica Herman. Foi ela que me sugeriu. Porque, pelo fato de que eu tinha estudado na França, eu guardei algumas relações por lá. E essas relações, entre elas estava o professor Favoreux, que promovia um evento em Aix-en-Provence. Era uma semana de estudos de direito constitucional, que na verdade tinha uma parte que era um curso e um final que era um debate entre os grandes nomes. E eu passei a frequentar isso aí, e comigo outros professores, outros estudiosos foram. Você mesmo foi, mas bem depois disso. Isso eu acho que foi positivo, porque deu a ideia de fazermos uma coisa semelhante aqui. E aí surgiu a ideia de criar para isso o Instituto Pimenta Bueno, que fazia reuniões anuais convidando professores estrangeiros. E, bem ou mal, vieram para o Brasil grandes nomes, como o próprio Favoreux, como De Vergotini, italiano, como Jorge Miranda, Canotilho, portugueses, e muitos brasileiros que eu não posso citar todos, porque senão vou esquecer de algum, mas não dá certo. Isto ganhou importância, especialmente quando veio a Constituição de 1988, porque aí o debate não era mais apenas sobre teorias, era sobre uma série de aspectos práticos e problemas que são problemas brasileiros. Eram, e talvez ainda sejam. E aí nós passamos a contar com a contribuição também, ou já desde o início contávamos, com a contribuição de professores brasileiros de elevado nível, como o mais famoso de todos, o ministro Paulo Brossard, que foi assíduo nas reuniões do Pimenta Bueno,
como os mineiros, o professor Machado Horta e o professor Baracho, e vários outros. De novo, eu preciso evitar o fato de distinguir entre uns e outros. O Pimenta Bueno durou bastante tempo, inclusive pelo próprio auxílio da professora Mônica, porque quando ela, por uma série de razões, parou de fazer as reuniões no Lac São Francisco, fez em Ribeirão Preto, quando a professora dirigia isso. Eu acho que é uma boa herança o Pimenta Bueno. Maravilha, professor. Eu acho que também uma outra questão que certamente seria importante o senhor falar é sobre a sua obra. O senhor produziu, no período como professor, diversos livros, não só o curso de Direito Constitucional, que teve diversas edições, mas também os comentários à Constituição e diversas obras com temas específicos. Eu acho que seria importante ouvi-lo a respeito, enfim, de como o senhor enxerga a sua obra nesse período já como professor. Bom, começando, eu escrevi uma tese sobre os partidos políticos das questões democráticas, que de certa forma trazia para o Brasil a problemática dos partidos no que concerne não só o seu papel para a democracia e para o funcionamento das instituições, mas também os problemas que envolvem os partidos, como financiamento e outros. Mas essa é uma tradução da minha tese de doutoramento. Outro livro que eu escrevi, e que esse foi muito polêmico, é um livro intitulado A Democracia Possível, que é exatamente uma afirmação que a democracia é possível, mas procura levar em conta os fatores que podem dificultar a sua implementação ou o seu bom funcionamento. Esse livro também teve uma certa repercussão nessa época. O terceiro, digamos assim, que é exatamente o meu curso de Direito Constitucional, que, como o meu enfoque, levando em conta a ciência política, era diferente dos habituais, surgiu exatamente pela necessidade dos alunos. Aliás, mais corretamente, surgiu por obra dos alunos, porque os alunos gravaram as aulas, depois passaram a limpo e um dia me deram para corrigir. E como me deram para corrigir, eu pensei, aqui está um livro pronto. E o Paulino Saraiva, que naquele tempo mandava na editora Saraiva, achou boa ideia e publicou. E o livro foi publicado até ontem. Isso. E depois, grande parte das coisas que eu escrevi foram ligadas exatamente aos cursos que eu dava. Porque eu procurava não só falar para os alunos, mas comprovar o que eu estava falando. Ou seja, é sabido que eu ia para as aulas de pós-graduação levando uma pasta e desencavava da minha pasta quem é que eu estava citando. Isso, evidentemente, implicava num trabalho prévio, porque eu tinha que fazer a pesquisa e anotar aquilo tudo direitinho. A partir disso, aquela máquina de escrever ali pode contar a história. Era muito fácil transformar as aulas num livro. E como havia interesse da Saraiva, eu sempre consegui publicar. Aí eu publiquei nem sei quantos livros. Mas se você prestar atenção, vários deles são cursos de pós-graduação publicados. Aliás, o primeiro foi o Poder Constituinte. Esse nem foi iniciativa minha de publicar, mas foi iniciativa do professor Caretella. Exatamente resultou, como o meu curso, de um curso gravado por um aluno do pós-graduação, que depois foi publicado pelo Buchatsky, ali do outro lado da rua, com o prefácio do professor Caretella. Mais tarde, evidentemente, eu melhorei o livro. Mas é isso. Mas eu escrevi esses livros exatamente em função das aulas. E muitos desses livros também
demonstra preocupação com a efetivação da democracia. Desde a Reconstrução da Democracia, que é um livro de 78, 79, até o último que eu publiquei, que é a Ressurreição da Democracia. Mas sempre dentro da perspectiva não exclusivamente jurídica. E até isso me levou a sofrer a crítica de que eu escrevia sociologia, escrevia ciência política, e até chegou alguém a negar que eu tinha um diploma de direito. Mas a negativa já estava pouco, porque eu já era professor do Largo de São Francisco por concurso, e isso não mudava. É claro que isso eu estou contando a minha visão das coisas. Mas realmente eu acho que eu tenho mais de 20 livros publicados. E curiosamente um dos outros, que é um dos últimos, ou o último, é um livrinho sobre o semipresidencialismo que agora se discute no Congresso Nacional. O semipresidencialismo, na verdade, não passa de uma versão em português das ideias que presidiram o estabelecimento do governo na Constituição Francesa de 1958, quando eu era aluno lá de Paris. Acho que esse é um bom ponto, professor, para nós, enfim, encaminharmos aqui a conclusão dessa entrevista. O senhor mencionou muito bem, talvez um dos temas mais recorrentes das suas obras, e certamente o objeto central da sua preocupação é, de fato, as questões relacionadas à democracia. E óbvio, o senhor mesmo mencionou, publicou talvez o primeiro livro ainda da década de 70, tem a tese de partidos políticos, que obviamente tem uma relação com a democracia. A reconstrução da democracia já é dos anos 70. Mas antes disso tem a democracia possível. Democracia possível, exato. E recentemente você publicou a Ressurreição da Democracia há 2, 3 anos atrás. Então esse é um tema aparentemente permanente na sua preocupação. Penso que talvez conviria uma avaliação final sobre se os desafios que o senhor via antes ainda são os desafios de hoje. Há desafios que perduram, há desafios que mudaram. Bom, o que eu posso dizer é que há determinados fatores sociais que influem na governança de qualquer país. Um deles, por exemplo, é a própria história. Porque essa história, de certa forma, vou usar uma imagem, deixa cicatrizes na mente dos nacionais. E isto se tornou uma ameaça à democracia brasileira, porque ou ela foi formal, como na Primeira República, e várias vezes passou por percalços, como a Revolução de 30, como o golpe de 37, e assim por diante, eu não vou elencar tudo. Isso sempre me causou, desde os primeiros passos, pensando sobre a democracia, e procurar qual era a razão disso. Por que acontecia isso? Porque não era, via eu, pela má vontade dos juristas brasileiros, dos políticos brasileiros. Porque todos falavam em democracia, todos pregavam a institucionalização da democracia e estabelecia-se ela não dava certo. Isso foi uma contribuição que eu procurei dar sobre esses fatores. Particularmente, isso é visível no livro sobre a reconstrução da democracia, que a primeira parte é, de certa forma, um estudo de ciência política aplicada ao Brasil. O segundo ponto é que eu acho que a democracia representativa, que é um modelo geral, importa em alguns aspectos que parecem ser naturais, mas que não são. Por exemplo, a escolha do sistema eleitoral. A representação política em Montesquieu é uma representação de gente que se conhecia a vida inteira. Escolhia o mais capaz para falar em nome do interesse deles. Hoje, o eleitor só conhece pelos meios de comunicação.
A maioria. Eu não conheço o atual presidente da República, eu não conheço 99% dos senadores, 99% dos deputados e sou professor de constitucional. Então há um desconhecimento. E isso aí para consertar, isso é um problema do sistema eleitoral. E o nosso sistema de representação proporcional, de certa forma, enfatiza ideias e não pessoas. Aí surge um problema como esse que está estabelecido no Brasil de hoje. O presidente da República é de uma linha, a maioria do Congresso notoriamente é de outra linha. Embora haja quem tenha o pé em duas canoas, mas isso é outra conversa. Eu acho que seria preciso repensar essa estruturação toda. É claro que é um problema muito complicado e está além do meu alcance. Não à toa, o senhor escreveu diversos livros sobre isso. Sei, porque cada vez eu penso numa ideia. E aí entra um problema, hoje o grande problema é a influência dos meios de comunicação de massa. É curioso até, desses meios das redes, etc. E é um negócio curioso, porque eu já tinha escrito uma porção de livros e trabalhos sobre democracia, quando eu conheci um italiano chamado Giovanni Sartori, que na verdade era professor dos Estados Unidos, até eu trouxe aqui uma vez. O Sartori escreveu um livro sobre, na verdade, o impacto da televisão. E dizia que nós vivíamos numa videocracia, não numa democracia. Imagine se ele já morreu, imagine se ele hoje deparasse com todo esse jogo de redes que são internacionais. É um desafio permanente. É um desafio que às vezes parece resolvido, mas frequentemente, quando parece resolvido, de repente não está resolvido. Maravilha. Acho que com isso nós encerramos essa entrevista, com essa última parte. Eu agradeço ao professor Manuel a oportunidade de participar dessa entrevista, também ao professor Scaff, a Associação dos Antigos Alunos, e nós damos então por encerrada essa entrevista. Muito obrigado.